E aqui estão os palpites de quinta-feira, dia 24/4. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Copa Libertadores. Bolívar e Palmeiras. O Bolívar é o segundo e o Palmeiras primeiro do grupo. Nos últimos 5 jogos, o Bolívar venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu todos. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras venceu todos. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3,5 gols na partida em 9. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Bahia e Atlético Nacional. O Bahia é o segundo e o Nacional terceiro. Nos últimos 5 jogos, o Bahia venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e empatou 3. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Nacional venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Ambas marcam não em 7 de 10. Palpite, casa vence, empate anula. Cerro contra Sporting Cristal. O Cerro é o terceiro e o Cristal quarto. Nos últimos 5 jogos, o Cerro venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 0,5 HT gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Cristal venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 3. Palpite, casa vence, empate anula. Del Valle contra River Plate. O Del Valle é o terceiro e o River primeiro do grupo. Nos últimos 5 jogos, o Del Valle venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, o River venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e empatou 2. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Copa Sul-Americana, Corinthians e Racing Montevidéu. O Corinthians é o terceiro e o Racing quarto. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Racing venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Ambas marcam não em 7 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Corinthians e um empate, 3-0 e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Godoy Cruz e Grêmio. O Godoy é o primeiro e o Grêmio segundo do grupo. Nos últimos 5 jogos, o Godoy venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1 e empatou 4. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 10. Palpite, casa gol. Palestino e Cruzeiro. O Palestino é o segundo e a Raposa quarto. Nos últimos 5 jogos, o Palestino venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como mandante, venceu 4 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 10. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Série B, Novo Horizontino e Atlético Paranaense. O Novo Horizontino é o 12º e o Paranaense primeiro. Nos últimos 5 jogos, o Novo Horizontino venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10.
Nos últimos 5 jogos, o Atlético venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Espanhol, Atlético de Madrid contra Rayo Vallecano. O Atlético de Madrid é o terceiro e o Rayo o 10º. Nos últimos 5 jogos, o Atlético de Madrid venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Rayo venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Madrid e um empate, 2-1 e 1-1. Palpite, casa vence. Betis contra Valladolid. O Betis é o 6º e o Valladolid 20º. Nos últimos 5 jogos, o Betis venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9. Nos últimos 5 jogos, o Valladolid perdeu todos. Nos últimos 5 jogos como visitante também venceu todos. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 4. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Valladolid. Palpite, casa vence. Campeonato holandês, Alkmaar contra Breda. O Alkmaar é o 6º e o Breda 15º. Nos últimos 5 jogos, o Alkmaar empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Ambas marcam sim em 7. Nos últimos 5 jogos, o Breda empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Ambas marcam sim nos últimos 5. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Alkmaar. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Twente contra PSV. O Twente é o 5º e o PSV 2º. Nos últimos 5 jogos, o Twente venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Ambas marcam sim nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o PSV venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Essas equipes se enfrentaram 3 vezes no ano passado com 3 vitórias do PSV, 3-1, 1-0 e 6-1. Palpite, fora vence, empate e anula. Campeonato holandês, 2ª divisão. Roda contra Den Haag. O Roda é o 10º e o Den Haag 3º. Nos últimos 5 jogos, o Roda venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8. Nos últimos 5 jogos, o Den Haag venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3 e empatou 2. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória do Den e um empate, 2-2 e 3-0. Palpite, jogo over, mais de 0.5 HT. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.